Jackson, eu tenho 41 anos, eu sou contador de formação, eu trabalho na área fiscal tributária desde 97, já tem um tempinho já. Eu estava buscando já tem um tempo, na verdade desde 2017, conhecer mais o mercado, né? Mercado de ações, bolsas. Cheguei a fazer alguns cursos, mas eu não conseguia tempo para dedicar, né? Acabei afastando, infelizmente, só que aí o ano passado eu falei, não, eu vou aproveitar a pandemia para retomar isso aí. E eu estava buscando uma forma, como eu não tenho tempo inteiro, o dia inteiro para ficar operando, e aí começou a aparecer aqueles anúncios, né, no Facebook e tal. Eu falei assim, cara, eu preciso achar uma coisa que seja confiável, né, que tenha respaldo, né, dos órgãos e tal. E aí a Follow apareceu, cara. Hoje, para quem eu já indiquei, para quem eu já mostrei mais ou menos como é que funciona, o único arrependimento que eu tenho é de não ter conhecido antes, cara. Que legal. Bacana demais. E como que foi? Você comprou cursos de day trade ou era de investimento em bolsa? Foi aí que você começou a aprender? Na verdade foi de day trade, né? Aí eu baixava a plataforma gratuita lá para ficar tentando entender aquele monte de gráfico que sobe e desce e tal. Mas como eu falei, lá em 2017 eu não tinha tempo para isso. Então eu aproveitei agora falei, não, agora eu vou atrás e vou me aprofundar. Só que eu não comecei esse estudo, na verdade, na bolsa. Foi em outra modalidade que você deve conhecer também, que é opções binárias, né? Digamos que eu não tive uma experiência muito boa. É um mercado não regulado aqui no Brasil, isso, né? E o pessoal aí de opções binárias ganha mais dinheiro vendendo a licença, né? A plataforma para outras pessoas é mais um esquema pirâmide, né? Isso. E como você disse, não é um mercado regulado, existe N fatos ruins. E aí você chegou a aplicar em opções binárias e perdeu dinheiro? Sim, na verdade, antes de eu assinar a Follow, eu assinei uma plataforma, digamos assim, dadas as devidas proporções, semelhante, só que voltada para opções binárias. Cara, foi a pior coisa que eu fiz. Porque eu fiquei pagando um ano, terminei de pagar agora e não usei. Realmente é triste isso. Infelizmente. Só que aí a Follow, eu pesquisei muito, pesquisei mesmo, cara. Tudo que você imaginar, eu fui atrás e vi, falei, não, essa daqui parece que é legal. E não deve ser difícil. Cara, é difícil. No começo eu ligava os robôs aleatoriamente, eu vi aqueles vídeos lá do painel várias vezes para tentar entender, só que quando eu comecei a agregar algumas coisas, por exemplo, eu ligava, mas eu não tinha o gráfico para eu acompanhar. Então eu não sabia o momento das entradas, eu não sabia para que lado o gráfico estava indo. Eu comecei a fazer isso. Quando eu comecei a fazer isso, agregar outras coisas à plataforma, e as coisas começaram a acontecer bem diferentes. E vale a pena, tá valendo a pena. Legal. Esse período inicial é um período de aprendizado que todo mundo passa, né? Mas ainda assim, depois passado assim, essa parte de adaptação, você achou fácil a plataforma de usar? Como que foi isso? Sim, aí foi se acostumar com os robôs, né? Uns mais voláteis do que outros e tal, aquela coisa toda. E aí eu me identifiquei totalmente com a carteira Plug and Play, cara. Ali, legal. Eu me vejo ali, assim, a questão... E aí você usa mais essa carteira de robôs, que são os robôs de análise técnica, né? Isso. Eu tentei usar outros e não fui, digamos que não fui muito bem. Então, assim, eu me identifiquei bastante e vou muito bem na carteira Plug and Play, cara. E eu vi que ali... Quando você fala que não foi muito bem, em que sentido que é? No sentido de não se adaptar com a variação do robô? Ou opera pesado demais, né? Principalmente isso. Ou às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui, o Wolof. Ele tá numa direção, ele tá comprado. Cara, se você não ficar olhando, ele inverte e eu não vi. Eu deixei rodando lá. Deixei rodando, quando eu vi, eu já cheguei perto do stop. E eu não tinha me atentado a isso. Eu achei que ele tivesse lá, ele só aumentasse ou diminuísse a quantidade de contratos. Mas ele inverteu, ele estava comprado, ele ficou vendido, assim, num piscar de olhos. Eu falei, calma aí. Então eu fui estudando. Até hoje eu tô ajustando o operacional, viu? Meio que quase todo dia ajustando o operacional até chegar no próximo do ideal, digamos assim. O Wolof, de fato, ele atua nos dois sentidos, né? Ele opera tanto comprado quanto vendido, ele pode mudar de posição a qualquer hora, né? De fato, às vezes a bolsa muda a tendência, ele é muito de pegar a tendência, né? Então, às vezes aí a bolsa começa a despencar, ele inverte a mão depois de um tempo que realmente confirma aquela variação. Mas isso também é bom, porque às vezes ele, inclusive, tá perdendo e ele recupera, né? Então, isso vai nos dois sentidos, né?
mas Sim. tem que trabalhar com um stop maior realmente para essa estratégia, senão não funciona, né? E eu lembro que assim, eu continuo mantendo a mão baixa, digamos assim, e eu sei que eu consigo administrar melhor, né? Eu não vou tentar dar um salto maior, por exemplo, ligar um J ou ligar um MAB ou outros que sejam um pouco mais alavancados. Eu prefiro manter na carteira plug and play, ali se for o caso eu alavanco uma vez ou outra, mas prefiro ficar ali, que ali eu me sinto confortável, vamos dizer assim. Sim, realmente a carteira plug and play opera menor e dá para você montar um portfólio ali ligando tanto o lado da estratégia da compra e da venda, né? Uhum. Ela atua em todos os sentidos aí no mercado, quando o mercado está subindo ou numa tendência de queda, né? É E o bem que me ajuda legal. bastante, eu uso muito o Unfollow. Legal. E como que é isso? Você vai acompanhando as estatísticas para ligar o unfollow? Sim, como eu te falei, eu vejo o relatório, né, que vocês mandam todos os dias, dou uma olhada lá no site do Investing também, alguma outra coisa lá, e principalmente o gráfico, né? Tem a plataforma que eu uso, que é eu acho que é a mais básica de todas, que é o MetaTrader 5. Então eu utilizo ela e tem alguns indicadores que me ajudam no momento certo de entrar, de ver a força da tendência, ver o volume, né? Que tá ali no momento. Então isso tem me ajudado bastante. Mas também já tomei bastante loss por causa disso. O mercado deu reverteu de um jeito e não deu tempo de salvar. E o dia já foi, mas faz parte, né? Sim, sim. E aí você está quanto tempo usando a plataforma? Desde julho, tá fazendo um ano agora. Mas na Desde julho do conta ano real, passado, desde o dia 23 de setembro de 2020. de 2020. Pô, que legal. E aí, nesse período, você teve até hoje um resultado mais positivo do que negativo? Sim, já tentei, como eu falei, prefiro manter a mão um pouco mais conservadora, porque teve uma vez, duas vezes eu tentei, falei, eu vou aumentar a mão gradativamente. Cara, foi as maiores porradas que eu tomei até agora, assim. Foi um loss lindo, que para recuperar demorou um pouquinho. Mas aí você recuperou. Recuperei. Demorou Legal. um pouquinho, né? A porrada vem de uma vez, mas a recuperação, ela vem aos pouquinhos, né? Sim. É importante manter a disciplina ali, né? Para você operar sempre numa mesma atuada, né? Não adianta Sim. querer ser muito ambicioso aí no mercado, porque realmente aí você acaba sendo pego de surpresa pelo emocional às vezes e estopa o robô, e aí depois, se você vê, por exemplo, alguns dias ele poderia ter recuperado, né? E você acaba tomando um prejuízo grande. Por exemplo, tem loss que demora 3 dias para você recuperar. Mas o importante é ter consistência no fim do mês, ganhar mais dinheiro do que perder. Né? Ah, sim. Então, e como que foram os seus resultados? Você teve que resultado nesse período aí? Olha, eu lembro até hoje, cara, porque eu faço um print de tela de todos os nets do dia, daquele dia, eu guardo todos até hoje. Para eu ir estudando, esse dia eu liguei esse robô, ele teve esse desempenho, sabe? Eu fico tentando estudar esses detalhes e tal. Cara, eu lembro que eu coloquei no dia 22 na corretora R$800, cara. Eu sei que esse valor, em 3 dias, eu já tinha até passado. Consegui recuperar em 3 dias. Que legal. Então você começou já bombando, né? Eu não sei se foi sorte de principiante, não sei. Mas eu lembro que os primeiros dias, assim, seguindo o relatório fielmente, foi gain atrás de gain. É claro que já teve dia eu segui o relatório e não ter dado, né? Não ter dado gain. Mas é totalmente possível. Eu não digo que é sorte de principiante, mas você teve a sorte de, nos dias que você começou, as recomendações do relatório e os plug and play foram bem e deram um resultado bom, né? Realmente pode acontecer, também, né? Como pode acontecer de começar e ter um dia negativo também, né? Mas é aquilo, não é um dia que faz o todo, né? Então... Não. Tem que persistir, cara, porque eu teve um amigo meu que ele chegou até assinar e dentro dos 7 dias ele achou que ele ia ganhar muito dinheiro. Ele não entendeu em 7 dias. Eu falei, cara, é difícil de entender tão rápido assim. Ele desistiu em 6 dias. Eu falei, cara... E eu mandava os resultados todo dia para ele. Eu falava, explicava, fiz live com ele e tudo mais. E mesmo assim ele não... Eu não sei se ele estava num momento de desespero, assim, que queria tudo do dia para noite. Mas até hoje ele me pergunta. Eu falo, cara, tô lá firme e forte.
Que legal. Mas e aí os R$ 800 hoje viraram o quê? Você tem uma ideia? Assim, você tá Olha, acompanhando fiz uma direitinho? conta rápida aqui de todas Uhum. as operações que eu fiz, a soma do valor positivo, até ontem, né, que eu não atualizei ainda, deu 39.900. Porém, as operações negativas foram 17.750. Eu estava terminando essa conta, eu só não terminei ainda. Mas você vê, o gain ainda está. Sim, com certeza. Então você teve aí já Ó, mais de R$ 20.000 de resultado, já, né? graças a Deus, cara. Se descontar, mesmo vamos pôr um pouco mais aí, um pouco menos, né? Para descontar as Ah, taxas de sim, corretagem, e as etc., né? Imposto taxas de e tal. renda. É, Então, a primeira vez que eu paguei o Dart foi meio esquisito, mas eu falei, não, isso aí eu pago com gosto. E tá dando pô, então certo. você teve um resultado muito bom já. Você teve em um ano mais de 20 mil aí, pô, com os robôs, Ah, realmente sim. é muito bom. Eu não sei se eu tô certo, mas, por exemplo, pelo que eu tava lendo, Uhum. pelo que eu já vi, até o pessoal tem me perguntado na live, eu meio que procuro fazer umas operações de scalp. Eu ponho alvos curtos, porém os robôs que eu ligo, eu sei que a soma de todos eles é mais fácil de chegar no game. É Já aquela coisa, você aconteceu. coloca uma meta de ganho, né, global, o stop global da conta, uma meta bastante fácil, né, digamos, fácil entre aspas, né, factível, né, de ser Sim, atingida, somando todos os robôs que estão operando, né? sim. Eu tenho feito isso, pelo menos nos últimos 6 dias tem dado certo. Ah, Seguidos, que assim. legal. Que legal. Muito E é a dica bacana. que eu tô dando pro pessoal quando me pergunta. Sim. E aí você respeita, o dia que também dá o stop, você deixa quieto e não tenta reverter, né? Como que tá Já isso? tentei, já Uhum. consegui, e teve uma vez que eu não consegui, que o stop ficou 2 vezes o valor. Aí eu falei, não, não dá. Eu ainda tava com o emocional meio abalado ainda. É. A Aí ideia é de manhã eu justamente falei, ter não, os à tarde robôs eu é vou deixar que os voltar. robôs eles stopem, né? E você não interfira, porque se você estiver interferindo, você não está, na verdade, usando o robô para a finalidade que ele foi feito, né? Você que Sim, está querendo fazer as operações, não deixar o sim. robô operar, né? Então, Mas eu não realmente, quando bate o aconselho, stop loss, eu sempre falo pro pessoal, a melhor coisa é eu não deixar quieto, aconselho né? tentar reverter não, cara. É muito complicado. É. Claro que é importante colocar um stop loss adequado, né? Igual algumas pessoas que Sim, querem. A gente falou do Olaf no começo da conversa, né? Que é um algoritmo, um robô que varia muito mais que o plug and play, por exemplo, que sim, operam um único contrato, né? Então não sim. adianta botar um stop loss curtinho para quem está copiando, por exemplo, o Olaf, né? Você tem que pôr um Não. stop loss adequado, né? Primeiro, qualquer movimentação já tem um risco de tanto bater o gain quanto estopar. Aí tá difícil. Exatamente, exatamente. E aí depois disso você continua usando e aí você tá nessa toada e você reinveste os lucros. O que que você faz? Qual que é a sua ambição de usar esse Tem, dinheiro? tem uma parte que eu deixo lá para até margem de segurança, vamos dizer assim, porque eu já fui estopado, inclusive, com a margem de segurança da corretora. Eu não entendi nada, a plataforma travou do nada. Eu falei, ué, eu acabei de ligar, já travou. Aí eles me ligaram, né? Porque tem umas mensagens que eles ficam lá monitorando. Aí o cara me explicou que do valor que você tem, existe uma margem de segurança de 70%. Falei, bom saber, já vou trabalhar o stop em cima disso até antes de chegar, né, nesse valor. E aí eu fui ajustando, cara. As partes, digamos, não tão boas assim, foi bom porque a gente aprende e Uhum. trabalha para não acontecer de novo. E, graças a Deus foi só essa vez. Só que eu lembro até que ele me falou assim, ó, como fomos nós que travamos, você não faz mais nada hoje, só amanhã. Por um lado é bom, porque imagina, o cara vai querer voltar, ligar de novo, tentar recuperar e o Sim, prejuízo pode ser maior, né? sim. Quando acontece isso, se não me engano, na tela da plataforma no computador aparece lá, quando você entra dentro do programa, né? Aparece um aviso que foi zerado, né? Foi. Como ainda estava novo, não entendia direito, eu fiquei meio assustado, mas aí veio um e-mail deles, e aí pelo e-mail entrei em contato, eles explicaram lá. Depois foi bom, porque a gente trabalha um stop antes disso, né? Que não atrapalhe Então, uhum. o que está Então lá. o dinheiro, uma parte você deixa para aumentar um pouco a sua margem, né? E o restante você tem Sim. utilizado. Assim, você. Sim, eu costumo fazer o quê? Eu saco no dia seguinte, né?
Fica disponível lá, eu saco. Faço o saque de uma parte, a outra eu deixo para não prejudicar o operacional que eu tô fazendo agora, né? Você tá operando mais robôs um pouco agora. Na verdade, assim, eu tô concentrado no plug and play, mas que nem no começo eu só ligava o de compra e venda programada. Eu já tinha acostumado, sabia que eles operavam o dia todo, então eu ficava mais tranquilo. Agora eu tô fazendo o inverso. Eu tô ligando os outros primeiro e deixando eles para depois, porque eu sei que eles vão estar no dia inteiro. Porque eu já tive não muito, mas um resultado negativo. Por quê? Porque às vezes o tempo de operação deles é mais curto. Então não dava tempo dele ficar positivo. Eu falei, não, então eu vou fazer o contrário, eu vou ligar eles primeiro e o compra e venda programada depois. Tem dado certo. Sim, realmente, porque os outros robôs eles vão montar a posição e desmontar a posição, né, baseado numa tendência, nos indicadores técnicos e às vezes eles podem não operar mais enquanto não surgir um novo indicador daquele robô, né? Por exemplo, se você estiver usando um cruzamento de médias móveis, ele vai operar quando surgirem cruzamentos críveis, né? Que vão dar um sinal para ele. Se depois o mercado fica lateralizado sem tendência, você não tem cruzamento de média móvel para indicar uma tendência, né? E se você tiver realmente um resultado negativo, vai ficar lá, né? Aí faz parte do jogo, né? Ter um dia negativo, mas o compra programada não. Você pode ligar ele depois que o mercado, por exemplo, caiu e começa uma tendência de alta, né? De recuperação. Sim. Aí você pode ir lá e ligar. Então, realmente, é uma estratégia possível, né? Você esperar o mercado, né? E ligar depois, né? Agora, os outros robôs, o legal é que você não precisa ficar acompanhando. Você liga eles e deixa eles rodando sozinho, né? Sim, agora, o compra e venda programada já é um robô que você liga e ele vai ficar direcional naquela posição, né? Então, você tem que acompanhar, né? Por isso que eu ligo o unfollow para ajudar, dependendo da tendência, como é que tá, né? Não deixo de ligar o robô. Por exemplo, legal. Tá uma tendência de alta, né? Sei lá, a compra do dólar. Eu não vou deixar de ligar o venda no dólar, eu vou ligar no unfollow, que vai me ajudar. Sim, exatamente. Stop tanto quanto os outros. E eu vejo que tem gente que não utiliza ou tem receio. Eu tinha receio também, mas depois que eu entendi vários detalhes, porque olha, Lucas, vou te falar, estudei bastante, cara. Treinei, testei vários operacionais, vários alvos, né? E eu acho que o que eu estou usando agora, né, em torno de 400 a 400 reais dia, tá me dando certo, cara. Que legal, fico contente. E você, o que te fez assim procurar esses robôs, esses investimentos no mercado financeiro, né? Então, aquele lance da renda extra, né, cara? De tentar agregar, porque assim, essa pandemia veio, a gente sabe o que está acontecendo, empresa fechando, demissão pra caramba. Então, até pensando nisso, eu falei, preciso ter um plano B. Além de eu já ter interesse, né, de estudar, de ver isso, cara, foi assim, só juntou com muita vontade de comer. E qual que é a tua maior ambição, assim, hoje, em termos de, sei lá, se você pudesse ganhar um valor e usar para fazer alguma coisa que você queira muito, o que você faria, assim? Até perguntando com curiosidade para entender o que o pessoal, os nossos clientes, tem como anseio, né? Assim, uma coisa que eu busco bastante é viver disso. E ter liberdade para não ter que bater ponto, trabalhar de carteira. Por exemplo, várias vezes no começo, quando você começa a ter a noção, você fala assim, cara, em 1h30 eu já fiz mais do que eu trabalhando o dia inteiro, tendo que aguentar tudo aquilo que a gente já sabe, né? O transporte, a chefia, a pressão, aquela coisa toda. Então isso, quando você começa a ter a noção disso, você fala, opa, é possível, vamos correr atrás. Aí eu tô correndo atrás, né? Vamos ver se a gente consegue isso logo. Chegar que legal, mas fico contente, você já tá conseguindo um resultado muito bom aí, né? Em um ano, conseguiu um baita resultado, começando com uma banca, um aporte financeiro pequeno, sim. Né? E eu lembro com bastante disciplina, estudo. Sim. Eu falei, não, eu preciso, assim, e o que me, digamos, motivou bastante é o dia a dia lá da onde eu tô, que faz pensar, cara, corre atrás,
vai fazer outra coisa, a vida tá te mostrando isso daí. Então, ainda bem que eu vi, pesquisei. Cara, eu indico para qualquer pessoa que me perguntar, cara, o primeiro nome que vem à cabeça, eu falo, não precisa nem pesquisar outro, vai na Follow, que é excelente, cara. Excelente, não tem o que falar, cara. Eu confio 100%. Muito bom, fico contente aí por saber desse feedback, né? Principalmente tendo uma consistência de um prazo longo, né? Que é o mais difícil, né? De conseguir a consistência, né, no mercado. É verdade. E realmente, o que eu sempre falo é que a Follow dá para fazer day trade de uma forma mais inteligente, né? Porque se diversifica o teu resultado, né? Aplicando em vários robôs, né? E eles vão cada um executar as estratégias de forma autônoma, né? E isso ajuda a ter resultados muito melhores do que você fazer um curso, né? Que você falou que você mesmo comprou curso, não conseguia aplicar por falta de tempo, né? E muitas vezes a teoria não funciona na prática também, o que é outro problema, né? Então... E é como o pessoal fala na live, assim, não é necessário você ficar na frente do gráfico. Mas assim, eu faço porque eu me encontrei dessa forma, né? Esse operacional de ver como é que tá a tendência, volume lá, olhar os gráficos, ver o ponto certo de entrada. Cara, depois é só alegria. É o que tem acontecido. Perfeito, muito bom, cara. Bom, desejo que você continue tendo sucesso aí na plataforma. Quem sabe daqui a um tempo você está usando alguns robôs também um pouco mais arriscados e que podem dar um resultado legal, né? Eu tenho bastante curiosidade de utilizar a carteira dos Jotas, cara. Tem alguns que são bem legais ali também, a gente também põe no relatório, né? O próprio Wolof eu acho um robô excelente, ele tem uma consistência muito boa, né? Se você pegar assim, ele tem mais volatilidade, ele pode dar perda maior alguns dias, mas tem outros dias que ele compensa, né? Então, você vê na média, cara, ele tem uma média de 4 mil positivo, né, por mês. Uau. Então, realmente, eu acho... Só que ele opera até 22 mini contratos, né? Então, é um pouco maior, né? Essa é a questão. Mas se você tiver, por exemplo, possibilidade de deixar um valor um pouco maior, tipo, assim, por exemplo, 4 mil reais na conta, já dá para brincar com ele um pouco, sim. Tô estudando isso daí. Tô estudando utilizar outras carteiras, ver como é que funciona, ver como é que é a volatilidade, né? E aí eu pretendo usar, sim. Muito legal. Bom, então acho que é isso. Se tiver qualquer dúvida, a gente está à disposição sempre aqui, as meninas, se precisar também. Quiser tirar alguma dúvida comigo, é só falar que elas também me chamam para falar com você. Agradeço muito aí pelo teu feedback, é sempre importante, né? Porque a gente tenta passar para os clientes mesmo de uma forma bem espontânea, né? A experiência das pessoas, porque, enfim, como você mesmo experimentou, né? Existem tantos golpes hoje aí, tantas empresas que prometem coisas ilusórias e pirâmides, né? E muito diferente disso, a Follow é credenciada na CVM, na PMEC, a gente realmente preza por oferecer estratégias que são certificadas, né? O dinheiro fica na mão sua, né, do cliente, a gente não tem nenhuma interferência, né? E a plataforma a gente está sempre investindo para melhorar também, né? Inclusive, acho que esse ano ainda, em breve, a gente deve colocar no ar aí o aplicativo, né? Então vai ser uma revolução muito melhor ainda. Então, falando nisso, até essa forma operacional assim que eu me encontrei, por exemplo, eu abro o painel no celular e fico olhando o gráfico no notebook, porque até nisso eu já vi diferença, por exemplo, até você mudar a janela para ligar o robô, para depois olhar de novo. Então, assim, eu já tô ali com um dedo no celular, viu o momento certo, apertou, acabou. Exatamente, eu uso no celular, adoro, eu acho super prático, você abre ali, fica os botõezinhos, você já liga e acabou, né? Bem mais. Antes de começar, né, antes das 9 eu já vou lá, ajusto todos os stops individuais, o escudo, o global, porque é só na hora de ligar mesmo, de dar a entrada. É isso aí. Porque se não, até nisso, eu não fazia isso, eu perdia aquele time da entrada, aquele momento certo. Aí ficava um pouco mais difícil, às vezes fui estopado por causa disso. Aí eu falei, não, agora é meio que um ritual, sabe, um ritualzinho. Vou lá, já deixo tudo configurado, índice, dólar, stop, gain, e deixo tudo ligado lá. Só esperar. Aí você só vai acompanhando. Sim, fica mais rápido, né? O delay é muito menor do que você olhar o gráfico,
Até você ir lá, abrir, configurar, ligar, você já pode ter perdido um time bem importante. E eu passei por isso, então por isso que eu faço esse jeito. No caso de você operar, igual você está fazendo, que você fica acompanhando o gráfico, às vezes você quer ligar um robô rápido, existe essa questão, né? Mas enfim, se você deixar o robô lá trabalhando, você não precisa ficar também preocupado com isso. Sim. Eu mesmo tenho deixado aqui, por exemplo, numa conta, eu deixo o Olaf ligado lá, deixo o MAB, e às vezes eu mudo um outro robô, mas eu sempre deixo alguns todo dia, sabe? Que eu gosto, assim. E aí tem dias que eu ligo, compra programado, eu vou lá e falo, agora eu vou ligar esse aqui um pouco e tal. Mas aí é porque eu mesmo tenho um pouco mais de experiência, eu vou lá e ligo, né? Mas não é necessário, né? Mas é isso, então muito obrigado, viu, Jackson? Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço por poder falar com você, poder explicar, demonstrar e dizer que realmente, cara, é fácil, é confiável, e eu indico para qualquer pessoa que me pergunta, às vezes tem curiosidade, eu sempre falo, como é que você faz? O primeiro nome que me vem é falar, eu faço através de uma plataforma automatizada assim, assado, entra lá, pesquisa que você vai ver que vale a pena. E aí você tem a licença anual que você usa? Isso, na verdade, eu lembro que eu já fiz uma renovação, inclusive lá na soma dos dias lá no painel tem mais de um ano ainda, mas eu já quis renovar, cara. Já fiz uma renovação antecipada já. Pô, que bacana, que daí também você já tá usando, deu certo, né? Só continuar, né? Justamente por confiar e ver que dá certo, já fiz uma renovação antecipada para não ter... e renovação, tá? Que se pagou em 4 dias. Pô, que massa! Você conseguiu pagar a renovação em 4 dias, ou seja, você ganhou a plataforma de graça quase o ano todo. Ainda minha namorada ficou meio assim, falou, você tem certeza? Eu falei, calma que eu vou... Um dia eu vou fazer, um dia eu vou estar junto para ver como é que eu faço, você vai ver. Só porque como eu te falei, o net do dia, de todos os dias eu guardo. E eu mandava para ela, hoje foi isso, hoje foi isso. Então ela começou a falar, poxa, realmente isso aí funciona. Eu falei, tô te falando. Quem sabe eu não ponho ela para aprender a fazer também. Toma cuidado, que você começar a mostrar muito ganho para ela, daqui a pouco ela vai pedir umas coisas caras aí de presente. mas os lojas também mostram. Ela vê que não é fácil, não. É importante. Então, para ela ver que é um equilíbrio, né? Tem alguns também dificuldade, né? Pô, muito legal. Então, bacana demais. Muito obrigado mesmo. Boa noite aí para você. Eu que agradeço. Sempre que puder recomendar a gente, agradeço muito. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Pode ter certeza. Tá bom? Valeu, Jackson. Obrigado. Valeu, um abraço, cara. Até mais. Um abraço. Tchau.